Amém. Amém. Pastor, isso é um fundo musical, é? É. Pede para tirar para mim, por favor. Paz, irmãos. Deixe sua Bíblia aberta em Salmos capítulo 51. Obrigado. Agradecer a Deus por essa data tão especial na vida dessa comunidade de fé e agradecer o convite para participar de um momento tão específico na vida de vocês. E o que eu tenho para colaborar com os irmãos é justamente aquilo que o Senhor me deu de mais precioso, que os teólogos chamam de teologia pública, que eu chamo de igreja de segunda-feira. Então eu acredito que nós estamos muito bem naquilo que nós devemos a Deus, né? Nossos cultos são excepcionais. Em qualquer paróquia, em qualquer comunidade de fé, há uma busca constante por excelência na entrega a Deus. Aí precisa vir um contraponto, e a semana, e a vida, e a essência, que é o que eu quero tratar muito aqui. Nos ensinaram, a religião nos ensina um momento de louvor. E somente Jesus Cristo nos ensina uma vida de louvor. E eu tenho pregado, exposto muito, tentado ensinar o povo de Deus, e graças a Deus, insistir no ensino funciona. Você é maltratado, você não é bem-vindo em qualquer lugar, mas com o tempo as pessoas passam a entender. É tão importante entender com Jesus Cristo que o louvor que se deve a Deus não tem CEP, não tem hora, não tem momento. Se a gente reler com uma atenção respeitosa os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus Cristo não inaugurou o que somos hoje. Jesus Cristo não inaugurou a igreja evangélica. Olha que coisa interessante se pensar, se a gente quer mergulhar na essência das coisas. O judaísmo era organizado como religião, como estrutura, tinha os templos, mas a igreja não. A igreja em Jesus e nos apóstolos era mais a essência do reino de Deus do que a aparência dela. Não tinha neles, em Jesus e nos 13 apóstolos, não tinha o lugar igreja. Tinha pessoa igreja, mas não tinha um CEP. Do segundo século para frente, nós temos 21 séculos de igreja cristã. Do segundo século para frente, que nós começamos a nos estruturar, nos organizar. Isso é muito bom, porque não dá para a gente viver igreja na praça. Como a gente vai criar os nossos filhos, né? Precisa de uma salinha, departamento infantil, estrutura, cadeira confortável e por aí vai. Mas se a gente não prestar atenção, a gente nunca vai entender a essência do reino de Deus. Só a aparência. Ah, eu fui para a igreja. Olha como a minha igreja é. Olha o programa da minha igreja. Olha isso da minha igreja. E a gente não consegue perceber a verdadeira igreja. A verdadeira essência. Por exemplo, vamos fazer um teste. Se você ouvir um confronto ao pecado dizendo, irmão, cuide desse pecado na sua vida, ou se arrependa desse pecado, onde nós iremos procurar esse pecado? Na aparência. Por isso, o corpo é o grande inimigo do evangélico. Porque ele luta contra o pecado onde? Na aparência, no exterior. Ele tenta algemar o corpo. Ele tenta proibir o corpo de ir para o cinema. Mesmo que seja um batismo de alegria, como foi para a irmã. O que tem de pecado o cinema? Nada. Mas para muitos evangélicos é um grande pecado. Por isso que, quando a gente foca a aparência, aí tem a roupa certa de vestir, a música certa de ouvir, o CEP certo de frequentar,
Não que não tenha música errada e o CEP errado, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o religioso foca, olha, tem a lista certa de música, tem a lista certa de roupa e tem o CEP certo para você frequentar. E Jesus, ó, por exemplo, o primeiro milagre dele não foi num culto, não foi num templo, foi num casamento, numa festa de casamento. Ficou horas, meio-dia, conversando com a mulher samaritana, sem se preocupar com a reputação dela nem a dele. Os próprios discípulos estão lá, e os discípulos se escandalizaram. E Jesus, ó, conversando com ela. Quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando de essência, para o religioso não. A gente está falando de uma casca, de uma roupa. Quando a gente fala de pecado, também a gente não está falando do coração. Portanto, olha só, olha que coisa interessante. Tem gente no reino de Deus totalmente errada, com a aparência certa. Porque a nossa santidade, ela tem que ser visível. E tem gente aparentemente errada que está certa. Porque o reino de Deus é fundamento, primeiro, para depois ser aparência. Aleluia. Julgaram Jesus porque nem ele nem os discípulos lavavam as mãos antes de comer. Óbvio que Jesus tinha ansiedade, entende? Mas assim, ó, correria, entende? Não vamos comer. É igual às vezes, assim, ó, todo mundo com fome. Não, calma aí, vamos orar. Amém, se tiver tempo de orar, lembrar de orar, mas já está orado. Você nasceu de novo, sim ou não? Sua vida já está orada. Já está tudo abençoado. Para o meu nordestino, sou nordestino, já está benzido, entende? Aí do tipo assim, quando a gente era católico, aí peca o ano inteiro, mas na Semana Santa, comer carne é pecado. Tem que ser peixe. Aí Jesus, eu queria o ano inteiro. Não um dia de você achar que santidade vai ser a comida que você vai comer. Porque a nossa religiosidade é treinada a ver os pecados dos hábitos e não os pecados sofisticados da alma. Por exemplo, ninguém vê como pecado disputa ministerial. Ninguém vê como pecado disputa de quem canta melhor. Ninguém vê como pecado a disputa de quem prega melhor. Porque é um pecado refinado, é um pecado sutil. Mas quando nós estamos no reino, se nós entramos pelas portas do reino, não precisa que ninguém nos denuncie. Nós seremos denunciados pela presença que habita em nós, como foi bem dito aqui. Mas será que essa presença tem nos denunciado? Porque está todo mundo indo atrás de uma aparência de fé e não de uma vida de fé. Está todo mundo adorando a Deus no domingo com a música certa. Mas talvez a gente não está adorando a Deus sem a música, com uma vida correta no interior. Por exemplo, Pedro peca no exterior, Judas peca no interior. Davi peca no exterior, Saul peca no interior. Para quem deu certo e para quem deu errado? Uma senhorinha deu 3 moedas do interior. Jesus disse, estão dando muito dinheiro do que sobra, do exterior. Quem foi elogiado? Quem botou uma sacola de dinheiro, milionário lá, ou uma senhora que deu 3 moedas. Então, percebe que por dentro é mais importante que por fora. Vai acontecer por fora, mas tem que ser uma verdade dentro. Porque é essa verdade dentro que lida com os nossos fracassos. Um homem de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer, que viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial e foi morto ali, a mando de Hitler. Ele tem uma frase sensacional, Dietrich Bonhoeffer. Tem um filme sobre ele. Nós podemos estar sendo mal sucedidos em tudo que nós fazemos
e mesmo assim estarmos no caminho certo. Para um cristão hoje, um evangélico comum que crê que fé é sucesso, fé é a cura, fé é a conquista, fé é o dinheiro, fé é a igreja cheia, entende? Como lidar com esse raciocínio? Olha, está dando tudo errado na sua vida. Não, mas eu estou no caminho certo. Hã? Não foi assim com Jesus? Jesus venceu ganhando ou perdendo? Perdendo. Ele não ganhou ganhando, ele ganhou perdendo. Os apóstolos ganharam perdendo. Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse o quê? Pobres, enriquecendo a muitos, nada tendo, possuindo tudo. Tristes, sempre alegres. Perseguidos, não destruídos. Como de má fama, tendo boa fama. Ele é exatamente o que eu estou querendo ensinar aos irmãos. Uma verdade exterior e uma verdade interior. Está acontecendo algo errado por fora, mas está tudo bem por dentro. Por exemplo, Filipenses 4,19, nós gostamos bastante, né? Quem lembra que está lá? Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Que evangélico não gosta dessa frase? Está no para-choque do caminhão, está no adesivo do carro, está na camiseta gospel que a gente compra na Rocha Eterna, lá no centro de Taguatinga, né? Uma bênção. Mas para ser bênção, o 19 tem que ler o capítulo todo. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser eu mesmo na escassez e na abundância. Eu sei ter muito, sei ter pouco. Sei ter fartura e sei passar fome. Tudo posso naquele que me fortalece. E agora? Nisso eu concordo com você. O sofrimento do crente é por enquanto. É essa a verdade, Filipenses 4. Sofremos, sim, por enquanto. Porque temos uma pátria, temos um pai, temos um destino, temos uma origem. É por enquanto. Mas se não entendermos que eu posso estar com a geladeira vazia e está tudo bem. Pode estar o caos, a guerra no meu exterior e a paz que excede todo entendimento no nosso interior. Billy Graham disse: eu li a última página da Bíblia. O Cordeiro venceu, tudo vai ficar bem. É um dos únicos consolos que nós temos para organizar o nosso caos. A questão é, se a verdade nos visitar no íntimo, haverá verdade em nosso íntimo? Porque Jesus também foi um denunciador dessas questões. Olha, vocês estão mandando eu lavar a mão, mas o que contamina um homem não é o que vai entrar, é o que sai do coração, do seu interior. Ele diz, vocês estão adornados, enfeitados, como se fosse um belo sepulcro, um belo caixão com uma coroa de flores, mas por dentro são vermes, carne podre e ossos. Vocês são um sepulcro caiado, bonitos por fora, horrorosos por dentro. Então, é preferível que demore aquilo que vai dar certo nas nossas vidas. Porque as estruturas interiores, elas vão sendo moldadas para a glória de Deus. Porque quando tudo dá certo, rápido demais, não temos tempo de alinhar as estruturas. Lembra que Jesus Cristo disse, 2 homens, um sobre a rocha, um sobre a areia? E qual é a diferença, pastor, de construir sobre a areia e sobre a rocha? O tempo que se leva para cavar até achar o firme fundamento, onde você vai lançar
uma das partes mais caras de qualquer obra, o que se não vê. O que se vê numa construção é a parte mais barata. O que não se vê é a parte mais cara. Então olha que pastor de sucesso, olha que irmão santo, olha como fala corretamente, olha como prega bem, olha como a igreja está cheia, olha como tem um bom nome, uma boa fama. Calma. Por que os judeus não acreditaram em Jesus? Porque queriam aparência e ele veio num jumento. Quem vai? É hoje. Olha, Jesus vai voltar. É hoje aqui, no Riacho Fundo 1. Como nós queríamos que Jesus chegasse? Como todo pastor está querendo chegar, de carro importado. E nenhum problema, uma vida boa. Eu quero prosperar para chorar em Dubai. Quando eu puder, estou triste. Pegar o avião, vou chorar bem ali em Dubai. Ok? Eu não sou franciscano. Mas o modelo hoje, fé é sucesso. Baseado nisso, Jesus chegou, veio aqui no Riacho Fundo. Como que a gente quer Jesus? Uma estética de sucesso. Nós acreditaríamos num Cristo de chinela havaiana montado numa bicicleta? É mais ou menos isso. Para chocar. Porque o reino de Deus primeiro é a estrutura. Porque Deus gosta de ofender a razão, a mente, escandalizar as ideias. Porque é quando as ideias são escandalizadas que o coração se revela. A gente não se revela quando tudo está sob nosso controle. A gente se revela quando perdemos o controle. O Senhor ofende a mente para revelar o coração. Por isso, por exemplo, eu amo o silêncio. Porque as verdades não precisam ser ditas. Eu amo o silêncio. Porque é lá, em mim, não sei com você. É lá no silêncio que Jesus me encontra. É lá no silêncio que o Espírito Santo me refaz, me destrói, me reconstrói, me convida. Eu amo o silêncio. E também por causa de um sábio conselho de Salomão que diz: na multidão de palavras sempre haverá multidão de pecados. E a gente peca sem parar, sim ou não? Então quanto mais fala, mais peca. Então se a gente peca muito, uma boa dica para pecar menos é: aprenda a se calar. Porque no silêncio a gente vai aprendendo a entregar as guerras para o Senhor. Tem guerra que é com a gente mesmo, mas tem guerra que é com Ele. Ai, velho, eu leio, isso foi engraçado demais. Um dos meus primeiros pastores, sabe o que ele me ensinou? Já fez tudo que podia fazer? Já. Deu certo? Não. Vá dormir. Que baita conselho. E é bíblico, lá em Salmos. O Senhor cuida dos seus enquanto eles vá dormir. Você fez o que estava ao seu alcance? Fiz. Não está sendo negligente? Não. Vá dormir. Porque não é isso que um agricultor faz? Ele tem fé que ele arou a terra, lançou as sementes, irrigou. O que ele vai fazer? Respeitar os ciclos. Vai dormir, vai descansar, sabendo o quê? Que é verdade no íntimo aquilo que ele fez. Olha, você não vai colher não. Você vai falar para o agricultor. Ele diz, não, cara, é uma verdade absoluta. Eu respeitei todo o ciclo necessário para uma agricultura. Então, é um aprendizado, é uma escola. O sucesso e o fracasso são escolas. E se são escolas, é o nosso dever aprender.
Abriu o Salmo 51? Se sua Bíblia é de estudo, o título está assim: Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba e assassinato contra seu marido. Esse é o Salmos do arrependimento do rei Davi. Um homem habituado com o fracasso. Porque, por exemplo, no sucesso a gente não pondera muitas coisas, já percebeu? A gente está embriagado, cheio de adrenalina. Mas no fracasso, no silêncio, onde o Espírito e a palavra vão mergulhando no nosso interior, como a gente aprende, como as relações são selecionadas. O que sobrar depois de um fracasso é verdade. Pode ir até o fim. Por isso que esses homens que eu citei, homens como Pedro, homens como Davi, deram certo. Porque eram por dentro primeiro. Por que os outros deram errado? Caim, Saul, Judas. Porque queriam começar por fora, para talvez permitir por dentro. Mas Abel, Pedro, Davi, eu, você, Francisca, Maria, Genivaldo, têm lutado todos os dias para primeiro ser por dentro. Porque é um absoluto. Porque quando é por dentro, você não tem apenas por fora dons. Você tem por dentro frutos. Quando se fala do sobrenatural de Deus, para onde nós vamos? 1 Coríntios 12. Queremos dons, eu quero orar em línguas, eu quero interpretar, eu quero ter visão, eu quero expulsar demônio, eu quero curar enfermos. Eu sou o primeiro da fila, sim ou não? Quem não quer virtudes do Espírito Santo? Mas deixa eu falar um negócio para você, não é uma coisa muito importante. Paulo provou. No 13, 1 Coríntios 12, lista dos dons, 1 Coríntios 13, ele começa no verso 1, colocando subalterno tudo que disse no 12, submisso ao que vai dizer no 13. Passarei a vos mostrar um caminho superior. Em outras versões, passarei a vos mostrar um caminho sobre modo excelente. Aí ele começa a falar sobre o amor. Que lá em Gálatas ele vai falar sobre os frutos do Espírito. O dom não é nosso, é do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Ele reparte os dons com quem quiser, como quiser. Mas o fruto começa no Espírito Santo, mas é nosso. Porque é a estrutura do caráter. O fruto do Espírito Santo é a estruturação do caráter do fiel. O dom não. O dom é para servos. E até demônios são servos. Então não é uma coisa a se idolatrar, ser usado por Deus. Uma coisa a se alegrar é ser de Deus. Mesmo que tudo diga o contrário. Quem diria hoje, século 21, que Davi era um homem de Deus se ele abrisse uma igreja aqui no Riacho Fundo 1? Quem ia congregar com ele? Uma nova igreja, e tem um telão de LED, meu amigo, uns instrumentos, botou 1 milhão de som no palco. Que músico não queria ir, né? Não, mas calma aí, aquele lá que matou o marido da mulher. Eu sempre explico isso, não é fácil ler a Bíblia, difícil vivê-la. Nossa, como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se fosse hoje, ninguém aqui iria congregar com ele. Então, o que é mais importante, dentro ou fora? Dentro. Quem
que Davi era um homem de Deus. Tudo errado na vida dele. Um filho violentou a irmã. O irmão direto da menina esperou 2 anos e vingou a violência sexual, matando o irmão. O filho mais velho perseguindo o pai para tomar o reino. Um inocente morto por causa de sexo. Um bebê morto como juízo de Deus. E uma mulher em possível estado de depressão, porque a sua família foi destruída. Aí a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. É bronca, sim ou não? É. O evangelho é pra gente de estômago forte. Meu pastor Jojó, pregou há 17 anos atrás uma mensagem que eu nunca esqueço. Não sei se você lembra de uma matéria no Fantástico onde bandidos no Rio de Janeiro sequestraram um carro com a família dentro, tirou o marido e a mãe, mas o bebê ficou preso pelo cinto de segurança e foi arrastado quilômetros no Rio de Janeiro até morrer no osso. E meu pastor começou o culto dizendo, aleluia, se você não está pronto para o evangelho, levante e vá embora. Se esse homem se arrepender, ele será salvo. Eu mataria esses homens com as minhas próprias mãos. Eu acho que você também, né? Fazer isso com a criança, sim ou não? Sim. Se esses homens se arrependerem, eles estarão no mesmo lugar que nós. E pode anteceder alguns de nós, como Jesus Cristo disse, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Eu só quero me atentar a alguns versos aqui do rei Davi no Salmo 51. A partir do verso 3, ele disse, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que tu, justa é a tua sentença. E tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. Onde? Não é na roupa? Não é na lista de música? Onde o salmista está dizendo que Deus ama a verdade, irmão? No íntimo. Dentro. Onde não se vê. Onde ninguém escuta. Tem louvores que nunca foram cantados para outro ouvido, senão o de Deus, sem nenhuma palavra. Tem orações que nunca foram balbuciadas, só lacrimejadas. E o Senhor abriu um sorriso gigantesco dizendo, eu estou entendendo, meu filho, minha filha, tudo. Porque é no íntimo. Não está lá? Eu provo para você que eu acabei de dizer a verdade. Jesus disse, 2 homens. Um bate no peito e diz, sou dizimista fiel. E o outro não levanta a cabeça dizendo, tem misericórdia de mim. Dentro ou fora, irmãos? Todo jardim, antes de ser jardim, foi uma semente. Vai ser jardim, vai vir para fora, mas é dentro primeiro. Toda árvore foi semente, toda floresta foi semente. Dentro primeiro. Uma árvore não nasce grande, um jardim não nasce jardim. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Onde? Não é no ouvido, não? Não é na mente, não? No coração. Ou seja, precisamos nos calar. Mas eu sei que é difícil quando a gente perde o controle.
Por isso é uma escola. Precisamos nos calar. Porque ou seja, se ele afirma que Deus deseja a verdade no íntimo, ele só está afirmando porque ele acessou a Deus a partir da verdade no íntimo. Então ele não está sugerindo, ele está afirmando. Se cale, porque Deus no teu silêncio acessará o teu íntimo. E lá pode encontrar a tua mentira ou a tua verdade. No coração ele vai te ensinar sabedoria. Se é no coração, irmão, nós precisamos equalizar. Olha, Deus não fala mais comigo, não estou ouvindo Deus. O volume da nossa vida é muito alto. Para louvar a Deus em casa, a gente põe música. Um dia eu fui repreendido. Estava tocando David Keelan. Quem não chora com David Keelan? Não é? E eu me senti repreendido. Desligue a música. Isso não é louvor. Ele já me louvou. A música é dele. Eu quero que você fale comigo. Para a música. Vamos fazer um teste assim, ó. Bota o grupo de louvor para louvar. Grupo de louvor, na próxima, faz uma pegadinha quando vocês saírem por aí ministrando. Ô igreja, vamos adorar em espírito e em verdade. Aí vocês, cheios da unção como vocês são, pá, no meio do louvor, vocês, para tudo. Só 1% da igreja vai continuar louvando, 99% não vai. Ou seja, nós temos cantadores nas igrejas. Adoradores é outra página. Glória a Deus. Desliga a música do David Keelan. Eu quero ouvir você. Olha quantas crianças temos aqui, entendeu? É isso que Deus quer. Quando os nossos pirraia começam a andar e a falar, o que a gente diz? Falou pai. Não falou pai. Falou vó. Aí começa a briga. Não, falou mãe. Não, falou pai. Falou vó. Não, falou uau. É esse o louvor dos lábios puros que a Bíblia diz que Deus se agrada. Deus quer ouvir a voz do Filho. E se eu estou louvando a Deus com a voz do David Keelan, eu não estou louvando a Deus. Está uma confusão de vozes. Uma coisa é eu colocar o louvor dele para me consagrar. Orar em línguas. Guerrear com as trevas. Entende? Me aleluiar. Mas se eu quero me comunicar com o meu Criador, louvá-lo com a verdade do íntimo, orar a Ele, eu tenho que desligar a voz do outro. Mesmo que seja uma voz ungida, uma voz bonita, é eu e ele. E às vezes, se é eu e ele, nem vai ter palavra. A gente se joga no chão. Quantas vezes eu e você não fizemos isso? A gente começa a orar. Cara, a tribulação está tão grande que a gente só se calou e jogou no chão. De eu levantar, você levantar, e o chão está todo molhado, babado. Entende? É isso aqui que o salmista está falando para nós. Mas nós não fomos ensinados. Nos ensinaram um dia de louvor. E que dia de louvor é esse? Domingo. Que bênção pelos nossos domingos. E fora dele? Você quer outro exemplo disso? Isaías 58. Abre lá. O texto do verdadeiro jejum. Capítulo 1. Isaías 58. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião deles. E à comunidade de Jacó os seus pecados.
pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer, os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Ou seja, o Senhor está denunciando que o seu povo tem uma capa, uma estética. Na aparência está tudo certo, mas eu estou denunciando que na essência está tudo errado. Continuemos. E parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem, e tu não enxergas. Por que nos humilhamos e não reparas? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e briga, em até socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas em um dia o homem se humilhe? Incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Deus é possessivo, tá reclamando aqui que é descontente de um dia de santidade. Ou a vida é santa, ou nada feito. Mas como o Senhor sempre faz, Ele denuncia o problema e apresenta a solução. Olha o caos ali da mulher samaritana. No fim do diálogo, e agora? Os seus pais dizem que se adora a Deus em Jerusalém. Os meus dizem que é naquele monte. E ele diz, calma mulher, chegou a hora. Que nem em Jerusalém, nem naquele monte, mas em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus aniquilou o CEP. Jesus aniquilou o cronograma. Jesus aniquilou as 24 horas. Jesus aniquilou, baniu a oração, Senhor, estou entrando em tua presença. Ele tirou do nosso vocabulário. Porque até Jesus podíamos fazer. Estou entrando em tua presença, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. São orações lindas, ok? Mas não fazem mais sentido, porque o Filho de Deus baniu, rasgou o véu e disse, entra. E a gente não consegue sair mais. Porque o louvor não é música, a santidade não tem CEP e a igreja não tem hora para ser e acontecer. Porque Jesus nos colocou na presença do Pai. Não tem como entrar e sair mais, entende? Não tem como ser essa bipolaridade nossa candanga. Vai chover? Põe casaco. Não choveu, tira o casaco. Entende? Que está fazendo sol, vai na esquina, está chovendo. É uma bexiga a nossa vida em Brasília, né? Aqui em Riacho está fazendo sol. Chega ali, na entrada do café, está chovendo. Então não tem como ganhou salvação, perdeu salvação. Adorador, pecador. Não. Ele abriu a presença, rasgou o véu e disse, o Pai também agora é vosso. Entrem confiadamente na sala do trono. Por isso, o evangélico ele é chato, na maioria, nós somos chatos. Chatos. Dizemos e cantamos que somos o povo mais feliz da terra, mas somos chatos, intrometidos, pentelhos, estragadores da alegria alheia, aqueles que criam caso nas festas de família, aqueles que respondem perguntas que não foram feitas. Entende? A família se une no Natal, na casa da avó. Aí quantos parentes, quanto tempo sem ver a avó, né?
Aí fazem a festa para quê? Se alegrar, quer você seja um crente chato ou não, a família faz a festa para alegria, para unidade, né? Tem o funkeiro, tem o primo que fuma, o primo que bebe, o parente de terceiro grau que é gay, tem o macumbeiro, tem o espírita, tem o muçulmano, tem o que não tem o dedo, tem o cadeirante, tem o que é autista, tem o que é esquizofrênico, tem a que é fofoqueira, tem o gordo, tem o magro, tem o alto, tem o baixo, tem o que tem CC, tem o que usa perfume francês, está todo mundo ali, a grande família. Sim ou não? Mas o crente é o mais inconveniente. Porque ele vai dizer, sabe o quê? Olha, eu ouvi uma pregação de uma pastora no YouTube dizendo que a árvore de Natal não pode. Ninguém perguntou. Já percebeu? Ninguém perguntou. E ela falou que a bola vermelha é o demônio fulano, e a bola branca é o demônio ciclano, e a bola amarela... Aí a Bíblia, Paulo foi claro, o ídolo em si não é mais nada. Aproveita o Natal, entende? Seja um crente educado, posicionado, santo, ali, ó, respeitando, ô tio, fedido de cigarro. Aí o outro, põe um funk. Aí você chega com sabedoria. A vozinha, sério que você quer botar um funk aqui? Kika, não, respeita a sua avó. Entende? Põe no seu carro. Sabe, com gentileza, educação. Tia, você tá certo. Aí no final, duvido se um tio bêbado, antes da ceia, não vai pedir para você orar. Vai, porque você respeitou o ambiente. Mas você faz o contrário, você estraga o ambiente, você irrita todo mundo e não tem nem clima, nem para ceia e nem para oração. Por que o evangélico é chato? Porque as coisas precisam parecer santas. E você quer maior santidade que uma família reunida? É um milagre em potência. Porque Jesus gostava mais de comer do que de adorar no templo. Já percebeu isso? Jesus mais comia do que frequentava templos. Ele fez mais milagres entre o povo do que em assembleias solenes, congregações, reuniões importantes com gente importante. Porque nesse momento de comunhão, fraternidade e mesa, corações se igualam. Postei uma foto hoje, sou de um motoclube, aí daqui a pouco dizer, e aí pastor e tal, não sei o que, esse aqui é macumbeiro, ó. E esse aqui também, e esse também. Eu falei, vamos fazer uma foto então. Aí tá lá, postei. Eu, o pastor e os macumbeiros do motoclube. 5 macumbeiros. Entende? Aí eu duvido se não já tem um comentário aí dizendo, olha, na roda dos escarnecedores. Entende? Onde que eu vou ser luz? Na luz? Na usina hidrelétrica? Não. Eu sou luz onde não tem a luz. Eu sou sal onde não tem o sal. Entende? Eu não vou ser sal no saleiro. A igreja é o saleiro. Olha o saleiro aqui. Olha a usina de luz aqui. Para que luz? Cada um aqui é luz, ó. Cada um aqui é sal. Aí Jesus, o amor encarnado, ele dizendo assim, é um bêbado. É um bêbado. Beberrão, comilão, amigos de pecadores, de prostitutas e de cobradores de impostos. Tudo porque nós não gostamos da verdade no íntimo. A gente gosta da verdade na casca. Por quê? E aqui eu vou provar mais uma vez para você. Pecado heterossexual do pastor Anderson Silva, pecado homossexual de um irmão que está lutando contra a sua sexualidade. Para um evangélico chato, quem vai para o inferno? O irmão que está lutando para ser santo em sua sexualidade homoafetiva. Mas o pecado do pastor Anderson, ninguém vê. Então assim, ó, sou um homem, ando como homem, sim ou não? Aquele, né? Pastor e tal, não sei o que, é esquisito e tal, mas
né? Parece que está comprometido. Mas o irmão gay não, né? O irmão homoafetivo. Deixa eu explicar isso aqui para você não distorcer o que eu estou dizendo. Existe uma grande diferença entre homoafetivo e homossexual. Homossexual é aquele que está já praticando o pecado da homossexualidade. Ele está enrolado com Jesus, ok? Homoafetivo é aquele que tem desejo por pessoas do mesmo sexo. Então, alguém que quer Jesus e vem para uma igreja bíblica, não para uma igreja inclusiva, que autoriza o pecado dele, ele vem para uma igreja bíblica porque quer Jesus, sim ou não? Mas ele vai continuar lutando homoafetivamente contra seus desejos. Ele não pode ser homossexual, mas ele vai ser tentado de maneira homoafetiva. Ele tem sentimentos, tentações por pessoas do mesmo sexo. Aí a igreja tem que fazer o quê? Cobrir, amparar, discipular, dizer, olha, sentimento ainda não é pecado, controle isso, se renda ao Espírito, se renda à palavra, por aí vai, ok? Mas a gente faz o quê? Pune. Por quê? O pecado dele a gente está vendo, ó. Ó como ele vem, ó. Aí você fala, oxe, irmão, o que é isso? E esse rebolado aí? E a gente é tão cruel que a gente não consegue ser amoroso para entender o seguinte: como um ano de conversão vai ser mais poderoso do que anos no pecado de uma pessoa? Na alma, na fala, no corpo. Então, olha, aquele cara era homossexual, se converteu. Aí o religioso grotesco vai dizer, não, agora tem que falar como homem. Como assim, gente? Um mês, um ano de conversão, o cara vai virar o troglodita do UFC? Não vai. Então, o que incomoda o evangélico medíocre é a aparência. O hétero pode pecar. Eu não estou vendo. Mas o do gay eu estou vendo. E isso me incomoda. Então, nós nos incomodamos com os pecados que são vistos. Pode pecar, desde que não se descubra. Aí está tudo bem e a gente vira um reduto de hipócritas. Um monte de pecado. Tudo caladinho, aleluia. No dia da ceia eu peço perdão e ceio. Dizimei para ver se Deus me perdoa. Mas o problema é ver. Por isso, muitos companheiros de ministérios pastores, segundo, terceiro, quarto casamento, já conheci pastores no quinto casamento. E tudo bem. E o inferno é só do gay, entendeu? Porque é o que nos incomoda, a aparência. Então o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, denuncia a estética. Vocês parecem um povo que querem conhecer o Senhor. Parecem. E parecem que vocês não estão desviados da vontade dele. Parece, mas estão. Mas é o fim? Não. Porque o Evangelho sempre faz a denúncia e o convite ao arrependimento. Aleluia. Não é só dizer, olha como você está errado. Não, mas esse aqui, estou mostrando que você está errado. Como você vai reagir? Aí o profeta disse aqui, verso 6, o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre e desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá, eu estou aqui. O que é mais fácil para você? Entregar para o Senhor o sacrifício de uma refeição ou ele usar você para entregar uma refeição a alguém?
É isso que ele está dizendo aqui, olha, como é fácil. Um dia, Senhor, aleluia, vou me consagrar, não vou almoçar hoje. Mas ele está dizendo bem assim, tu não compartilha um almoço com ninguém. Então ele quer que você jejue para ele, porque jejuar é se alimentar de Deus. O jejum é muito importante. Jejuar é se alimentar de Deus. Mas se eu estou me alimentando de Deus, esse me alimentar de Deus vai transformando a minha essência, até transformar a minha aparência, e a minha aparência, a partir da minha essência, eu passo a fazer o que Jesus faria. Então ele está dizendo assim, ó, você recebeu o pobre? Não. Você vestiu quem estava nu? Não. Você compartilhou o seu pão? Não. Você acolheu o abrigado? Não. Então não foi jejum, foi dieta. Então tem muito crente fazendo dieta, porque qual é a diferença de um jejum e de uma dieta? A sua permissão para que a sua disciplina espiritual transforme o seu coração. Tem muito crente maligno, especialista em oração, jejum, intercessão. Meu pastor, certa vez, nos contou num culto que um homem orava 8 horas por dia, mas quando ele chegava em casa, a esposa e os filhos tinham medo dele. A mulher tremia de medo e trancava os filhos assim no quarto. Não, vai para o quarto, já vai dormir, o seu pai chegou. Como assim? Era para ele chegar assim, ó, voando assim. Olha o seu pai e ele, ó, meio um Buda assim, ó. Aleluia. Entende? Tipo assim, ó, chegou o amor. Cara, como que você ora 8 horas por dia e você não consegue ter afeição pela sua esposa e os seus filhos? Nem Freud explica, nem a NASA tem que vir para explicar esse fenômeno. Não é? Porque assim, ó, um verdadeiro crente, ele, oh, aleluia, Senhor, já começa o Espírito Santo a falar tudo que está errado dentro de nós. Como que eu vou ficar 8 horas na presença do que é sagrado sem ser denunciado como um profano? Não tem como. Não tem a menor possibilidade da terra adorar o céu sem o céu massacrar a terra, porque o céu é um lugar perfeito, envergonhando um lugar imperfeito. Jesus é um homem perfeito, envergonhando o Anderson, que é um homem imperfeito. Como eu fico 8 horas na presença de Jesus sem ele me envergonhar? Não tem como. Impossível. É isso que o profeta está dizendo, ó. O protocolo está certo, vocês oram certo, canta certo, só música gospel. Mas é dieta. Vocês estão cantando e fazendo dieta. Vocês não estão nem adorando, nem jejuando. Aleluia. E dieta é muito bom, mas não transforma a carne. Não transforma os pecados sofisticados. A especialidade do jejum não é transformar o pecado da carne, um adultério, uma pornografia. Entende? Em mim, tá? A especialidade do jejum em mim é os refinados, os de dentro, os que ninguém vê. Os que você nem sabe que é pecado, porque nunca te ensinaram que era. Por isso que eu tenho uma tática muito boa quando jejuo. A minha carne já começa a negociar, assim, ó, vou jejuar das 8 às 5. Aí quando vai dando 3, a carne adâmica já começa a negociar comigo como eu entrego o jejum. Se vai ser numa churrascaria, se vai ser 3 pães com mortadela, um sucão de laranja, um cafezão com leite. Aí nas primeiras eu cedi, mas eu fui percebendo que eu só estava fazendo dieta. Eu continuava Anderson. Aí eu comecei a conversar com a minha carne, dizendo, se vocês não pararem de negociar comigo, eu vou dobrar o jejum. Aí ela começa a conversar de volta, não, 5 horas está bom, eu deixo você entregar.
se vocês sugerirem a mim o que eu vou comer, eu vou dobrar. Eu vou entregar quando a minha alma, a minha carne estiver calada. Glória a Deus. Aí eu atingi o verdadeiro jejum. Quando eu chegar ali, 5 horas que eu entrego, caladinha a carne, humilhada, envergonhada. Cristo governando Adão. Mas se chegar ali, 3 horas, eu já... Meu bem, o que foi? 4 horas do tipo assim, tremendo, dizendo... Rapaz, deixa eu contar as moedas aqui que eu vou na churrascaria ali. Aí foi dieta, não foi jejum. O jejum precisa chegar em Adão, humilhar ele, só pum, 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 pum. Se tiver, aí a gente jejuou. Se o jejum acabar e a gente continuar mal, crente mal, não jejuamos. É a minha maior tristeza. Sabe qual é a minha maior tristeza para poder encerrar? Crente mal. É um fenômeno, né? As pessoas me acham um pastor polêmico, bravo e tal. Sou não. É só no que precisa. Mas eu nasci de novo. Sou um homem amoroso. De perto. De longe parece que eu não sou. Mas o que me choca, quem não tem cara de bravo como eu, e é mal. Assim, eu, cara de mal. Se você conviver comigo, vai dizer, putz, tranquilão. Aí o irmão, cara de ursinho carinhoso. Cara de aleluia. Traíra. Maledicente. Perseguidor. Disputador de cargo. Mal. Nossa, como me fere crente mal. Tipo assim, como que você pode ter 10 anos de fé, 15, 20, 30 e ser mal? Você quer um teste para saber o crente verdadeiro e o crente mal? Se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Qualquer um faz. Até um cachorro, caramelo. Se a gente sentar no meio-fio chorando, o caramelo fica do lado para fazer uns carinhos em nós. Toda pessoa consegue chorar com os que choram. Quer saber se você tem um verdadeiro irmão? Se alegrar com os que se alegram. Passei no concurso, comprei o carro, vou ser ordenado, vou ser ungido. Para e olha a cara da pessoa. Vou casar por uma irmã solteirona. Consegui. E olha para a cara da pessoa assim, maioria, isso aqui chega treme assim, aleluia, sorriso amarelo, entendeu? Tipo assim, como é possível não se alegrar com a alegria do irmão? Sendo que Paulo deixou claro esse princípio, considerai os outros superiores a si. Um apóstolo, o maior dos apóstolos, disse, considerai o outro superior a você. O que é isso? Escola. Por quê? A alegria pelo outro não é natural, é antinatural. Na carne, ela é natural no espírito. Então é um exercício. Eu vou lutar para me alegrar, sim. Assim como eu falo com jejum, fale com os pecados refinados da sua alma. Converse com você dentro. Ei, por que você está com inveja? Ei, por que você não está com alegria? Ei, por que na ausência do outro você fala mal do outro pelas costas? Ei. O meu silêncio, desde cedo ele me ensinou. Eu nasci de novo, então eu quero agradar o Senhor. Então toda roda de comunhão, de conversa, quando acabava eu saía triste comigo mesmo. Aí o que eu me exercitei? Se ouça, numa roda de conversa, ouça o que você está falando, se veja. Como Jesus Cristo disse, veja como ouve, mas também veja como fala. Então depois de uma conversa, de uma comunhão, de uma mesa, se você se observou, você já vai sair melhor para a próxima conversa, se falou de mais ou de menos. Se falou demais, se falou sem, já sai assim, saiu, irmão,
amém, tá? Deus abençoe, até mais. Aí já sai assim, ó, Senhor, me perdoe, como eu falei demais, me ajude, Espírito Santo. Isso tem sido minha limitação, coopere comigo, na próxima. Ou pode ser o oposto. Ficou com medo, amedrontado, a pessoa é mais importante que você e você deveria ter falado, testemunhado, confrontado e você ficou calado. Eu também já saio assim, ô Senhor, me perdoe, me dê outra chance de eu falar umas boas para essa pessoa, ou de eu falar de Cristo para essa pessoa. Se construir por dentro é mais caro do que se construir por fora. Por isso o Instagram faz tanto sucesso e deixa a gente tão triste. Porque a grama de todo mundo é verde no Instagram, sim ou não? Mas só quem é construído por dentro vai também ponderar assim. E se for de plástico? Tá verdinha, mas é de plástico. Já tentou fazer uma grama dar certo? Ixi. Tem os inimigos, as formigas, a urina do cachorro, um monte de trem, né? Tem que botar o adubo, tem que botar os trem, não sei o quê, até a grama dar certo. É caro para a grama dar certo, irrigar. Então, numa era de superficialidade, as pessoas vão comprar grama de plástico para deixar a gente triste com o processo da nossa vida. Aí você fala, não, então o que vale a pena é ser superficial. Não vale não. Que demore. Mas quando a sua grama estiver verde, é grama, não é plástico. Que comprou na Leroy Merlin. Uau. Aleluia. Que grama verde. Aí você vai dizer, é grama. Pode ir lá que é grama. Demorou, mas é grama. Demorou, mas é de verdade. Demorou, mas é minha. Demorou, mas é por dentro. Demorou, mas é autêntico. Aleluia. Demorou, mas tenta balançar a parede da minha casa para você ver. Tá sobre a rocha, vai cair não. Aleluia. Eu não garanto mesmo em quem construiu sobre a areia ou quem foi na Leroy Merlin para dizer a aparência é melhor que a essência. Não viu aí? Eu não sigo essas desgrameiras. O casal famosão digital influencer aí, 1 hora antes do divórcio, postou foto I love you. Que demore, mas vai ser de verdade. Amém. Fica de pé, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por essa noite, por esse momento tão especial para essa comunidade de fé, essa casa de oração, por esses 9 anos. Eu abençoo esse lugar, eu abençoo esse povo, eu abençoo a vida do pastor, da família apostólica, dos pastores auxiliares, de toda a diaconia e membresia desse lugar. Que a alegria e a provisão do Senhor não se aparte dessa casa, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam surpreendidos pela alegria do reino, pela prosperidade do reino, pela perseverança do reino, pela constância do reino. Obrigado por essa noite, por esse culto, o ministério de louvor, todos os servos que fizeram, Senhor, esse culto ao Senhor acontecer nessa noite. Que todos sejam providos pelo Senhor, surpreendidos pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, te agradecemos e que nenhum de nós desperdice a palavra em nós implantada nessa noite. Que a gente não seja ouvinte negligente, mas um ouvinte obediente que vai colocar em prática a tua santa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.